Bom dia para vocês que acompanham a Notícia Pro Trabalho. O Ed tá me corrigindo porque eu ainda não peguei o hábito de falar boa tarde! Boa Boa tarde linda para quem acompanha a Notícia Pro Trabalho. E a gente está fazendo esses testes agora para ver como que a gente vai colocar esse ao vivo. E essa tarde aqui conosco eu vou trazer um assunto muito especial para quem nos acompanha e gosta de empreender. Você já pensou se eu dissesse para você, dissesse não, vou afirmar, que é possível a gente aprender a corrigir os 5, hoje a gente vai falar de 4, aliás, ela me disse que são mais de 20, mas hoje a gente vai falar de 4, os 4 principais erros, se der tempo a gente falar de 5, que todos os empreendedores cometem e que se eles não cometessem, mas mesmo eles estando cometendo, se corrigidos, eles vão fazer o seu negócio, ó, deslanchar. Gostaram da pauta? O que será que a Regina está trazendo de diferente aí com a entrevistada de hoje? Bem, eu vou apresentar para vocês a contadora de primeira formação, mas que ela vai contar já já para vocês que o currículo dela agora fez um caminho totalmente diferente. A nossa Silvia Sanches. Tudo bem, Silvia? Tudo bem, Regina. E hoje como você se apresentaria? Mentora de liderança empreendedora estratégica. Mentora de liderança empreendedora estratégica. Quantos anos já nessa atividade, Silvia? Olha, muitos anos, né? Porque assim, você vai construindo uma história, você não chega, né? Da onde você veio, então você não chega, você é gerado e constrói um caminho para poder fazer lá isso com segurança, né? Não brincar de faz de conta. Então eu já trabalho com isso há muitos anos. E junto a isso eu agreguei toda a escola de coach, de constelação, que faz você ver de uma forma muito tranquila aonde estão as barreiras, não é? E eu dizia que eu ia trazer ela inicialmente aqui no espelho afirmativo, mas aí surgiu essa oportunidade de trazendo dinheiro extra, quando eu conheci mais profundamente o produto dela, porque você imagina, eu vou listar aqui já para vocês alguns dos 4 principais erros que todo empreendedor comete. E aí vocês pensem um pouquinho enquanto nós vamos fazer nossa autodescrição de imagem para os nossos amigos com baixa visão. Então o primeiro erro, para vocês anotarem aí, é o ego. Ego, Regina, imagina, eu sou super humilde. Regina, então, super humilde. Validação do produto com o mercado. Será que a gente validou? Custos errados. Como é que você pensou os seus custos? Equipe errada. Nossa, equipe errada, eu já fiquei chocada. Equipe errada, essa ela já me deixou assim chocada. Bem, Silvia, hoje se você fosse se descrever para o seu público, não sei se você já assistiu uma descrição de imagem antes, vou fazer a minha aqui, você me imita, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Regina Ramalho, eu sou loura de olhos verdes, tenho 1,75 de altura. No programa de hoje uso uma blusa begezinha com umas pedrinhas de pratas aqui na gola. Uma calça jeans azul escura e essa é a minha descrição de imagem desta tarde. Bom, a minha descrição de imagem eu sou morena, tenho 1,59 m, gente, eu gostaria de ter 1,79 m, mas eu tenho só 1,59 m. Sou gordinha, estou com calça preta, uma blusa preta com detalhe prata e uns acessórios prata. Linda, um sorriso bem largo, né? Bem simpática mesmo. E só recapitulando, mais de 20 erros. 20 erros dá um livro, Silvia. Porque quando você fala, dá, porque assim, por exemplo, a gente sempre fala assim, o Sebrae cansa de dizer a pesquisa de quantas empresas falecem nos 2 primeiros anos, nos 3 primeiros anos, nos 5 primeiros anos, mas as pessoas deixam de falar o principal. Não é que elas falecem, morrer vamos todos, mas é por que morremos. Então, que doença é essa? E eu posso evitar? Quando a empresa passou dos 2 anos, quais as doenças que ela não teve para ir para o terceiro? Quando ela passou do terceiro, o que ela não teve para conseguir chegar no 5, no 10 e ir para frente? Então, as pesquisas mundiais, elas mostram as decadências que existem de uma forma geral. E você consegue olhar o cenário, não só o seu cenário aqui no seu mundo pequenininho, porque antes o nosso mundo era assim, eu concorria com o meu bairro, depois com a minha cidade, depois com o meu estado, depois com o meu país, e hoje é com o mundo. Então nós estamos aqui, podemos estar em qualquer lugar do mundo. Então eu estou pronta para ver isso, para verificar como que está o meu produto, a minha empresa para esse cenário.
E aqui é a validação do mercado já. Então, antes disso vem o ego, né? Então, quando eu tenho uma ideia, é uma big ideia, para quem? Né? E o meu ego, ele entende que nem todo mundo é bom em tudo. E que quando a gente vai fazer uma construção, eu uso sempre o corpo humano, gente. A vida, eu falo que ela já nos ensina tudo. Você quer ser moderno? Você quer ser inovador? Seja você mesmo. Ninguém é igual a você. Então você pode ser o melhor de todos naquilo que você é bom. Então, quando eu falo em montar uma empresa, em montar um negócio, em ter um projeto, eu tenho que olhar e falar assim, que projeto é esse? Para quem é? Então, se eu quero ter razão em tudo, eu esqueço que para eu nascer precisei de duas coisas diferentes. De um esperma e de um óvulo. Né? Então, senão nós seríamos assexuados, e não somos. E esse é um projeto que deu certo. Então nós temos conosco um projeto que deu certo. E nós nos recusamos muitas vezes a olhar para ele, para poder reproduzi-lo. Então o primeiro passo do ego é olhar para si. Enxergar o outro. O que eu tenho de ok, não ok, e para onde eu quero ir com esse projeto. E quem eu preciso, e que as pessoas que eu preciso para esse projeto têm que ser melhor do que eu. Naquilo que elas fazem. Eu sou a melhor na letra A. O outro tem que ser melhor na B, na C, na D. Porque se eu quiser ser melhor em tudo, então tá tudo errado. E se eu quiser, vai doer ouvir as verdades? Claro que vai. Minha avó, que nasceu em 1897, já me falava, verdade dói, mas não ofende. Ela te liberta, ela te mostra o caminho. Então eu ouvi que aquilo que eu estou querendo não é daquele jeito, ou não é tão bom assim, claro que vai doer. Mas vai me libertar. Então, o que eu quero? Eu quero ignorar isso e ir para onde eu tenho que ir, ou eu quero fazer de conta que não é verdade e perder o braço, a mão, as pernas. Nossa, Silvia, e o ego, às vezes a pessoa, ela não tem noção de que realmente ela está sendo vaidosa. Claro que não. Porque ela está mentindo primeiro para ela mesma, né? Então, é muito interessante, por isso que eu gosto muito de trabalhar com o lúdico, né? Todo o meu trabalho ele é desenvolvido através do lúdico com atividades voltadas para o lúdico que permite que você aprenda 22 vezes mais rápido, né? Então, é o lúdico acelerativo. Por quê? Porque eu vou sem defesa. Quando eu vou brincar, a criança, ela cresce, ela aprende, porque ela se permite errar, não ser a melhor em tudo e evoluir. Então, quando eu vou para o lúdico, eu vou sem escudo, eu vou aberta e daí eu enxergo aonde eu estou falhando e o que eu posso fazer para corrigir. Que bacana! E como é que funcionaria essa validação do mercado? Que dicas que você dá para quem está querendo, agora a gente está, por exemplo, como líder de célula de negócios femininos pela Rede Mulheres que Decidem, beijos a todas as mulheres da rede. E a gente tem lá na nossa turma pessoas de todos os tipos. Gente, olha que legal, né? E lançando um produto. Então, mulheres é fantástico, porque mulheres são administradoras e geradoras por natureza, né? As mulheres estão atingindo o polo e o campo no lugar delas, justamente porque a primeira coisa que elas aprendem é organizar a vida dela, do filho, do esposo, da casa, da cozinha. Então, quando eu faço isso, eu faço para qualquer coisa. Então, não importa o tamanho, se você vai construir um quarto e cozinha ou um prédio de 50 andares, a estrutura muda a proporção, mas tudo que você precisa no quarto e cozinha, você precisa num prédio de 50 andares. Vai mudar a proporção e a responsabilidade nisso, para você angariar essa situação. Então, quando você vai validar um modelo de negócio, primeiro, que negócio é esse? Para que público é? É o que o público quer ou é o que eu quero? Isso resolve a dor do mercado ou a minha dor? Até resolve a dor do mercado, mas é desse jeito que o mercado quer? Ele quer que essa comida seja servida numa caixinha de papelão, ele quer que isso seja num isopor, ou ele quer ser servido à francesa? Entende? Então, que produto é esse? Só pela resposta das caixinhas e a francesa, você já sabe qual que é o teu público. Né? Então, assim, que produto é esse que o mercado quer? Não é o que eu quero, é o que eu posso agregar para aquilo que o mercado quer. Então, às vezes, a ideia é ok, mas ele está mal direcionado. Às vezes o produto resolve, não é uma dor do mercado, resolve a minha dor. Mas essa dor é só minha, não é do mercado. Então eu não posso querer fazer uma coisa cor-de-rosa quando todo mundo prefere o amarelo.
E daí eu quero. Ah, quantos preferem cor-de-rosa? 3. Então eu fabrico 3 cor-de-rosa, 3% cor-de-rosa e os outros 97% do amarelo. Que é o que o mercado quer. O que eu quero? Que o meu negócio dê certo? Ou, aí meu ego de novo, ou que a minha opinião prevaleça. Eu tenho que estar aberto para isso. Pesado, né? Mais importante, né? O que vocês acharam? Como é que vocês estão olhando aí o negócio de vocês? E quando a gente fala negócio, né? A gente está falando de empreendimentos no gerais, mas a gente tem que lembrar que uma empresa pública também é um negócio. Gente, De todos nós. Pública. Você tocou num ponto tão importante que eu falo o seguinte, nós comentamos o tempo inteiro de quanto dinheiro foi desviado dos cofres públicos. Eu fui funcionária pública durante 10 anos quase. E prestei concurso com 18 anos, passei com 18 anos, assumi com 18 anos, comecei como inspetora de aluno e saí como secretária de escola, que na minha época, né, gente, ó, não vamos falar em idade, não é? Era como se fosse um diretor administrativo de uma grande empresa. E quando você tem, e eu assinei a exoneração, porque eu escolhi depois percorrer um outro caminho, e eles falaram, fica, eu falei, não, até aqui fiz o meu melhor. Então quando você vai para a empresa pública, primeiro, quanto que a gente gasta com processos ineficientes? Quanto que nós gastamos com operações que não funcionam, com profissionais que não são treinados de forma correta, com processos inadequados. Então nós comentamos tudo que nós perdemos na Lava Jato, no desvio, isso é um assunto constante no Brasil, com a corrupção. E ninguém fala quanto nós gastamos todos os dias, os milhares, porque esse valor que foi desviado é nada. Fichinha, é nada, é nem Em uma vista da vírgula. incapacidade. É óbvio, o mercado voltado para o setor público, ele funciona porque tem muita gente como eu, na minha época, que dava o melhor, que fazia Que acontecer. ganhava por 8, eu trabalhava 14. Né? Que você ganha o seu salário e faz de uma equipe inteira. Então, o que acontece? Porque você acredita. Porque, pra mim, o que eu dizia pra toda a equipe... Porque você sabe que você está fazendo algo pro todo, pro coletivo. nós né? não temos o direito... Toda empresa está fazendo algo pro outro, Então, mas não tem mais outro do que o setor público. Calcula, nós Tem estávamos mais numa outro. escola da periferia e eu falava, nós não temos direito de tirar desses alunos tudo que eles têm, a educação. Então, quer dizer, aí entrava o quê? Quais eram os meus valores? Então, quando a gente fala nesse contexto, a empresa pública, ela tem que ser revista sim nesse nível. E tem que ser revista com ferramentas que funcionam e que tragam dinheiro de volta, né? Em proveito do próprio público que está subsidiando esse custo. E quais seriam as principais dicas para a gente validar esse mercado? A gente chama o cliente, a gente fala com os amigos mais próximos, a gente chama já um profissional de validação. Então, é amigo verdadeiro, que amigo verdadeiro fala que você precisa ouvir, não o que você quer. Então, quando eu vou fazer um produto, antes de vir para cá, estava falando com uma amiga e parceira em alguns trabalhos, e ela me falou uma coisa muito verdadeira. Então, quando ela foi validar o produto dela, ela trouxe pessoas, na área de alimentação, no caso dela, ela trouxe pessoas de todos os níveis, desde as crianças até os idosos. Então, o meu produto serve para que faixa etária? Que público eu vou fazer? Então, por que as empresas investem em amostra grátis? Não é? Por que elas lançam um produto que custa 10 e você paga 1,50? Porque ela quer saber se o mercado vai validar aquele produto. Esse produto serve? Ok. Minha irmã comprou uns shampoos, shampoo e condicionador, e junto com ele vinha 2 tubinhos de olhinhos reparador. Fantástico. E eles estavam validando o quê? Os olhinhos reparador. Hoje, você tem que comprar eles apartado. Mas primeiro ela fez o quê? Ela forneceu para o público falar ok, não ok. Eu pego o meu produto, eu vou lá, eu ouço o cliente. Eu ouço o que ele quer, o que faz, de fato, o que ele precisa. Que tipo de pesquisa de mercado eu faço? E com relação aos preços, já entra aqui no custo ou ainda está dentro da validação de mercado? Então, quando eu falo isso para o cliente lá, eu tenho que falar para ele, primeiro, você compra esse produto, quanto que você está disposto a pagar por ele? Entende? Então, eu compro e eu estou disposto a pagar? Por quanto? Olha, eu até compro, mas assim eu não estou disposto. E, Regina, isso é tão importante que isso acontece em várias situações. Eu fiz um curso em Ohio
E teve uma situação que nós trabalhamos lá na universidade, o reitor trabalhou conosco, e trazia a seguinte situação: uma empresa multinacional, gigante, estava criando um produto novo. Chamou o melhor representante comercial dela e falou o seguinte, falou, olha, junto ao diretor comercial, falou, olha, a sua região é a melhor, então eu quero que você, junto ao seu representante comercial, marque uma reunião com o diretor dessa empresa, que é um grande consumidor nosso, apresente para ele o nosso projeto e diga se ele compra de nós se nós fizermos isto. Esse diretor comercial era contra esse produto. Então ele foi lá, fez, e o que essa empresa consumidora falou para ele? Deste jeito eu não compro, mas se você adequar aqui, nós fechamos com vocês. Somos os primeiros a comprar. Quando ele deu a devolutiva para a empresa, ele devolveu dizendo o seguinte, eles não compram. Entende? Olha o ego de novo. Porque ele não queria que desse certo, porque ele era contra. Então, de novo o ego. Eu lembrei do caso que a gente conta muito também em treinamentos de empreendedorismo do vendedor de calçados, né? Que daí o chefe mandou um representante comercial para um país que chegou lá e falou, não vai dar certo. Mandou dois, né? Aqui as pessoas não usam sapatos. E o outro representante comercial falou assim, vai dar certo, eu preciso de um estoque de tanto assim. Aqui as pessoas não usam sapato. Não tem. Né? Então vai precisar de sapato. Então, às vezes a pessoa vai mesmo muito fechada, ela não tá escutando. Exato. Ela não escuta. Então, quando você vai validar, você tem que anotar tudo. Porque, veja, as pessoas gratuitamente... E não quer dizer que você vai fazer tudo também. Não, claro que não. Pegar uma peneira, filtro, né? exato. Você vai escutar tudo e vai ver primeiro, quantas pessoas falaram de A, quantas falaram de B, quantos falaram... Até para você decidir o que é que você vai alinhar. E olha só, se vocês comentarem aí e fizerem a pergunta de vocês, o que mais vocês querem saber? Tem 20, a gente tá com um tempo ali, estamos na terceira. Vou explorar a quarta, acho que vou conseguir trabalhar a quinta. Mas provoca aí o que vocês querem mais saber desses 20 questões que passa pela cabeça de vocês que pode ser o problema, mas vocês não estão certo ainda. E quem sabe você não ganha um convite VIP para estar com a gente no nosso aniversário de 6 anos da notícia no próximo dia 1 de outubro, num hotel aqui no centro da cidade de São Paulo, com várias palestras, sorteios, enfim, muito conhecimento e ainda 2 momentos importantes de networking. E Silvia... Eu não perderia isso. Não vai perder, aliás, se Deus quiser, vai dar agenda, vai falar com a certeza. gente. E aí você veio com a questão dos custos errados antes de entrar para a equipe errada, eu fiquei mais assim ainda, né? Porque é uma vivência, assim, que eu trouxe até a nossa headhunter de carreira aqui, a Kemishida, agora para cuidar dessa parte de selecionamento de equipe. Porque é um desafio realmente você montar uma equipe de sucesso, né? Porque às vezes também o ego quer que seja igual a você. E nem sempre o igual a você vai fazer o sucesso, né? Ou não tão bom quanto. Ou não tão bom quanto. Além dessa situação de ser igual, às vezes eu quero um igual, mas nem tão bom quanto, né? E quais são os principais custos errados? O que ele faz, principalmente como contabilista, que ele faz monta o custo dele errado? Então, primeiro eu tenho que saber, para aquela finalidade, se aquilo é um custo ou uma despesa, né? Então, se eu estou numa empresa de transporte, combustível é custo. Mas na minha empresa de consultoria, ele é uma despesa de locomoção. Então, eu tenho que entender um pouquinho isso. O que é custo e o que é despesa. A despesa está mais ligada ao empresário, ao empreendedor. Não, atividade. Então, que atividade que é essa, né? O que eu estou executando aqui? Então, qual é essa atividade? Depois, às vezes, geralmente a empresa não tem um único produto, ela tem 2, 3 produtos. Então, eu tenho que ver o que elas usam de cada situação e até aquilo que elas não usam. E se elas usam, qual é a proporção? Então, às vezes eu tenho uma equipe de 20 pessoas, mas para o produto A, eu só uso 2. E uso a terceira um pouquinho. Então eu não posso colocar as 20 pessoas para o produto A, porque daí eu tenho um produto que o mercado não paga, ele não gira e a culpa não é dele, a culpa é do custo, né? Porque eu distorci o custo e eu quero trazer um custo e eu mascaro o resultado. E às vezes eu mato um produto que iria me dar vida. Então eu tenho que olhar para isso. Eu tenho que olhar onde eu estou na minha estrutura. Então eu saí de uma empresa que eu trabalhei durante 40 anos,
nessa empresa, eu saio dessa empresa que eu trabalhei 40 anos, pego todo o meu aporte de capital e compro um espaço. E daí, quando eu vou fazer os custos da minha empresa, eu coloco espaço zero. Não existe isso. Então, se eu não tivesse, isso é meu, é da Silvia, não é da empresa da Silvia. A empresa da Silvia não ganhou esse dinheiro só se eu pegar esse dinheiro como capital social da minha empresa, eu aporto ele todo na minha empresa e a minha empresa compra aquele espaço. Só que esse espaço tem um custo. Qual é o custo? Quando eu trabalho para minha empresa, se eu não estou lá como consultora, como mediadora, como mentora, como consteladora, alguém vai ter que estar. Então, se eu estou fazendo esse papel, quanto custa? Quanto que o mercado paga para um profissional no meu naipe? Então, às vezes a pessoa fala assim, olha, a minha empresa tem X de rentabilidade. Recentemente eu estava conversando com um professor do mestrado do Mackenzie, e ele falou, deu um exemplo. Então, o profissional aqui de atendimento custa R$ 1.600. Peraí, essa empresa não pode ter esse profissional. Então, essa empresa não pode ter esse profissional ou essa empresa não pode ter esse faturamento? Ele tem que melhorar esse faturamento e melhorar a rentabilidade. Porque ela precisa daquele profissional. Você entendeu? Quer dizer, quanto custa eu não ter? Né? Então, quer dizer, quando eu olho o custo, são várias coisas que eu tenho que olhar. E ver se, primeiro, o que eu tenho posso ter, e depois se eles estão alocados da forma correta. Então, se eles estão majorando para cima ou para baixo o meu produto, e às vezes a empresa insiste, eu pego todo o meu dinheiro, que não é da minha empresa, invisto lá, e arrumo investidor, faço aporte de capital, e eu não entendo porque a minha empresa não sobe. Né? Ou porque ela quebra de repente. Então ela subiu, eu tenho um faturamento altíssimo. Teve um caso recente do menino que criou um gel de cabelo, e ele vendia, sem bombar nas redes, ele vendia acho que 400, 500 mil e tinha lucro. E daí ele bombou e vendeu 5 milhões. E ele foi nos Tubarões ou no Shark Tanks. E ele ofereceu, acho que por R$1, R$5, R$10, uma parte da empresa dele. E por que ele fez isso? Porque a empresa dele vendeu 5 milhões, você vende 5 milhões. Então eu devo 2. Antes eu vendia 400, tinha lucro, não devia nada para ninguém. Hoje eu vendo 5, não estou vendo onde está meu dinheiro e devo 2 milhões. Mas por que isso? Porque eu distorci custos, eu não controlei entrada e saída, às vezes eu misturei pessoa física com pessoa jurídica, eu peguei um custo que não é... Eu só como não sei onde, então você, mas um funcionário para minha empresa nesse nível tem que ter uma alimentação decente. Mas quanto que minha empresa pode pagar de vale a refeição? Então você põe a mão no seu bolso, não a empresa. Né? Então são coisas que você tem que detectar e separar. E daí você fala assim, é que o ser humano, e não é brasileiro, o ser humano é imediatista. Então, às vezes eu quero um benefício hoje, ao invés de um gigante benefício amanhã. Né? Porque eu quero aqui e agora. E esse aqui e agora pode me trazer uma doença, talvez fatal. Quando você chega com essas colocações de as organizações, qual que é a reação? Ah, é assim, muito legal. Quando eu vou fazer a vistoria para fazer o diagnóstico, eu falo sempre o seguinte, gente, estou fazendo diagnóstico, porque eu vou olhar, vou perguntar um monte de coisa, me mostra. Então a pessoa me mostrar, eu estou avaliando, porque senão eu posso falar um palavrão? Eu falo, né? Senão eu me sinto uma filha de uma boa mãe se não falar. Porque eu estou avaliando todo aquele cenário, eu estou avaliando as pessoas, eu estou avaliando o sistema, eu estou avaliando o processo, eu estou avaliando o fluxo de execução do trabalho, de finanças e tudo mais. E como é que eu vou fazer tudo isso sem falar para as pessoas que eu estou fazendo? Né? Eu me sinto muito mal e não é necessário. Então eu vou contando para ele sempre, olha, e aí eu conto uma historinha, porque como eu trabalho sempre com o lúdico, e aí ele me responde e tal. E até foi bem interessante numa empresa que a pessoa de finanças falou assim, para consulta, nossa, ela é legal, ela perguntou um monte de coisa, tem umas coisas aí, né, mas ela contou uma historinha, não entendi. Mas eu falei. Aí no dia seguinte, gente, porque assim, o método tradicional, eu vou encher todo mundo de relatório, o método tradicional, para fazer um levantamento diagnóstico. Eu vou levar dias, às vezes meses. E papel, como dizia o meu chefe Paulo Muniz, aceita de tudo. Né? E não vou ver o que eu tenho que enxergar. Papel tudo aceita. Não é? E gostou, razão, fora tem outro. Então, quando você vai e olha tudo isso, de perto, que vê, você faz isso, me mostra seu sistema.
E ele faz isso? Como que você faz? Como que essa informação entra? Quem é que alimenta? Então você vai já desenhando a empresa. Todos os processos. O que acontece? Eu vou fazer uma visita para ele de um dia, no máximo 2, dependendo do porte da empresa. E dali uma semana ele tem um relatório na mão, né? Dizendo tudo, mas é tudo mesmo. E daí essa pessoa que falou, ela falou assim, quando ela recebeu o relatório, ela respirou e falou assim, nossa, né, Silvia? Ninguém nem pisa no seu calo, não é? Falei, querida, pode pisar, porque assim eu aprendo. Né? E é uma verdade. Porque se você... Eu também estou em evolução constante. E eu agradeço as pessoas das empresas, porque a história deles me faz crescer. E a equipe que recebe esse tipo de... Ela chama de diagnóstico. Na minha época a gente era auditoria. Mas quem recebe isso, às vezes o funcionário recebe com muito receio. Mas sabia que às vezes você dar essas informações e mesmo que encontre algum pelo ali, você é a ponte para você crescer lá dentro? Então... Comigo aconteceu. Quando a gente vai... Todo mundo recebeu os auditores lá do Centro de Solidariedade, né? Para desenvolver lá uma época que a gente estava de mudança, implantação de novidades. Todo mundo, os funcionários, os colaboradores, todos receberam assim. Literalmente assim, a postura era essa. E eu toda felizinha, mostrando tudo que eu comunicava, eu conhecia de ponta a ponta, eu trabalhava meio período, no primeiro período era voluntário, tudo quanto era área. Pronto, passou, veio, ele assumiu o cargo, a primeira promovida. Então, gente, é tão legal, porque assim... E aí o centro cresceu, que era o mais importante, sim, né? então, é a finalidade. Mais qual é a pessoas sendo finalidade? empregadas, mais pessoas sendo ajudadas, mais processos corrigidos. Quem não estava certo foi convidado a se corrigir, quem não foi, quem quis ser corrigido procurou outros caminhos. Então, porque sempre existe a oportunidade. E quando você vai entregar isso, vai entregar para a equipe, quando você entrega para a pessoa que te contratou, é uma situação, e ele fala, e agora? Vai entregar para a equipe. Então, para a equipe, eu uso de novo o lúdico. E eu mostro para eles que, às vezes, aquilo que parece ser bom, tudo na vida tem 50% de bom e não tão bom assim. Então, José ser vendido pelos irmãos para ser escravo e ir para o Egito, naquele momento foi péssimo. Mas se isso não tivesse acontecido, ele jamais seria governador do Egito. Porque ele não teria passado pelo aprendizado, ele não estaria no lugar certo, na hora certa. Né? Para salvar, inclusive, a família depois. Exatamente. E como a gente já está indo para o finalmente, vocês viram que a gente vai ter que convidar ela para voltar aqui, coloquem os comentários de vocês, porque vocês querem a Silvia de volta. Mas eu não vou terminar sem saber sobre a equipe errada. Vamos lá. Gente, é assim, eu não tô bem, eu vou no especialista, né? Então, se eu tô com problema na vista, eu vou no oftalmo, ok? Se eu tenho problema de pele, eu vou no dermato. Quando é para contratar minha equipe, as pessoas falam assim, olha, eu tô contratando vendedores, por exemplo. Qual perfil? Ele não sabe. Para qual finalidade? Né? Então quem é a pessoa que eu preciso contratar? Primeiro, qual é o papel que eu quero que ela execute? Às vezes eu não tenho nem isso. Às vezes eu nem tenho o começo, meio e fim do que aquela pessoa precisa executar. Processo. Como é que eu quero contratar alguém que eu não sei para que ele vai servir? E quando eu trago os iguais, então a mim, o que acontece? Eu não consigo fazer a empresa fluir. Por isso, quando a gente fala na liderança, na estrutura, você tem que ter um estrategista que vai olhar a estratégia daquele negócio, né? Um analista que vai analisar para evitar erros. Não, isso aqui não pode ser dessa forma. Um executor, alguém tem que pôr a mão na massa. E um comunicador que tem que falar, gente, eu existo, contratem a notícia. Né? Então, quer dizer, como é que você faz isso, faz essa construção? E Silvia, eu, inclusive nessas experiências de desenvolvimento de células de negócios, quando eu era a estudante, né, não estava na liderança, uma coisa que me chamou muito a atenção, e eu quero saber de você, que está tantos anos trabalhando nessas questões, às vezes também o cara pensa em tudo que ele quer numa equipe. E não no que precisa. Não no que precisa e não no que ele não aceitaria jamais. E aí ele finda trazendo alguém que até entrega coisas que ele quer, mas tem alguma coisa ali no processo, por exemplo, mentira. Então não dá. Fofoca. Você falou em mentira, falou assim, gente, olha o que acontece. Vários... Mau humor. Não, é toda uma situação... Desculpas, o que ele não quer. Então, mas aí é assim, primeiro, eu quero contratar quem eu quero, o ego de novo, ou quem eu preciso. Eu quero escutar o que eu quero ou o que eu preciso. A minha equipe tem que falar amém para aquilo que eu quero ou para aquilo que tem que ser feito. Então,
de quem eu estou falando aqui? É do meu negócio? É da minha empresa ou é de mim? Entende? Então, se é o que eu quero, né? Então eu estou no lugar errado, eu não tenho que estar na minha empresa. Porque a empresa ela é uma pessoa jurídica, ela tem autonomia, ela tem vida própria, necessidades próprias. Então se eu quero o que eu quero, vou brincar de faz de conta. Entende? E daí não vou culpar o governo, o tributo. Não estou dizendo que isso é fácil, estou dizendo que tributar é fácil, não estou falando que as nossas leis são fáceis, não é nada disso. Mas eu estou dizendo que 83% das empresas quebram. E não são as pequenas, são qualquer uma. Não é por causa do pessoal problema... acha que é só as pequenas, não, Não. é geral. 83% das empresas no Brasil, No mundo, No não, mundo. Isso não é pesquisa brasileira, isso é, no mundo, quebram. por problemas internos, não externo. Não é o problema externo, é o problema interno. Como é que eu lido com os meus problemas? Então, quando eu tenho sabotadores internos, que sabotam a minha vida, a minha execução, a minha carreira, eu tenho sabotadores internos da empresa. Lembra aquele diretor comercial, né, que omitiu da empresa que aquele produto daria certo, sim, se fizesse aquelas mudanças? É um sabotador. Né? Então, como é que eu saboto a minha empresa? Às vezes as pessoas me perguntam, Silvia, se eu fizer isso, o que pode acontecer para não dar certo? Quem pode impedir? O que pode impedir? Você. Nós somos os únicos que podemos impedir. Ninguém tem esse poder. Bacana, Silvia, que honra ter você aqui na Eu que notícia. Pegou um tempinho na sua agenda apertadíssimo para compartilhar com a gente tanto conhecimento. E vocês gostaram? Espero que vocês tenham gostado. Quem quiser saber outra informação e levar a Silvia lá para fazer o diagnóstico, depois também treinamento. Você pensa que ela só vai lá, aponta o dedo? Não, depois ela também te ajuda a consertar esses 20 erros básicos que quase todas as empresas no Brasil cometem. Em especial, hoje a gente falou de 4 para vocês, o resto vocês vão ficar curiosos, porque em breve vai ter que ter um livro. Ou as aulas, né? Né? Ou as aulas. Exatamente. Quem quiser saber outras informações, como é que faz? Olha, você pode entrar em contato comigo através das minhas redes oficiais, Silvia Sanches Oficial, tanto no Insta como no Face, ou no meu WhatsApp, que é 11 98778 3953. Espero que vocês tenham gostado. E se vocês quiserem comprar uma solução de comunicação, já viram que comunicação é uma coisa que não pode faltar em nenhuma organização. Isso é uma verdade. A gente aqui faz treinamentos na área de desenvolvimento humano, afinar a linguagem da sua empresa. Adianta você ter lá como missão pregada na sua parede, mas a equipe inteira não está falando o mesmo discurso, não está com a mesma sintonia de valores. Se você quiser melhorar a sua comunicação, potencializar ela, ou se transformar no porta-voz, no garoto propaganda do seu produto e serviço, é aqui com a notícia, é assim que a gente ganha dinheiro para manter, inclusive, esse sonho no ar de levar informação positiva. Entre em contato através do nosso WhatsApp, é 11 993 87 3713. Eu quero agradecer ao Ed, a toda a nossa equipe e pedir licença a Deus Pai, Todo-Poderoso, para que eu possa continuar aqui, à frente dessa ferramenta de comunicação, levando informações que transformem. Tchau! Tchau!